Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos para trazer para vocês as principais notícias desta quarta-feira, 9 de agosto. A Isabel Mega está aqui com a gente. Kenzo, 3 militares que se acidentaram no acidente de ontem em Formosa com o helicóptero das Forças Armadas seguem internados aqui no HFA. A gente mostra já nessa segunda tela aqui trânsito muito carregado para os motoristas que deixam Ceilândia, Taguatinga e pegam aqui o acesso ao túnel Rei Pelé. Trânsito bastante carregado para quem segue no sentido plano piloto. Olha só, todas as pistas com trânsito lento, o motorista precisa redobrar a atenção, então, para quem segue para o plano piloto. E tem mais destaques para você. Na hora da queda do helicóptero, militares treinavam a descida por corda da aeronave. Criança de 5 anos é esquecida em uma van escolar. A novela das escadas rolantes e elevadores da rodoviária do plano piloto. Já estamos no ar. A gente abre essa edição do SBT Brasília, segunda edição, trazendo para vocês informação de um acidente que aconteceu na L4 Sul no meio da tarde. Por volta das 4 horas da tarde, ocorreu um capotamento de acordo com o DER e isso está complicando o trânsito para os motoristas que deixam a Ponte JK e pegam esse acesso aqui, olha só, fazem essa meia tesourinha aqui para pegar a L4 Sul. Então, trânsito bastante carregado para os motoristas que pegam o acesso à L4 Sul. A câmera do DR agora deu uma girada, mostrando um outro ponto, então, da DF 001, trânsito bastante carregado neste momento. É claro que ao longo do jornal a gente vai atualizando vocês sobre essas informações desse capotamento que aconteceu por volta das 4h30 da tarde. A Marinha decidiu suspender temporariamente o treinamento que estava sendo feito junto com as outras forças no campo de instrução em Formosa. Mais de 3.000 militares estão na unidade desde a semana passada. A demonstração dos exercícios, que seria feita à imprensa na sexta-feira, foi cancelada. Hoje, o dia foi de investigação sobre o acidente. O helicóptero que caiu era do modelo Super Cougar. Tem capacidade para levar 28 pessoas e é usado em apoio a operações especiais e desastres naturais. No momento do acidente, 14 militares estavam a bordo. Eles faziam um exercício para descida rápida usando cordas. A caixa preta do helicóptero já foi recolhida e será usada para descobrir as causas do acidente. Os dois órgãos estão nesta investigação, tanto o CENIPA quanto a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Marinha. 12 ficaram feridos e foram levados para hospitais de Formosa e Brasília. 9 já receberam alta e 3 seguem internados. Os sargentos Luiz Fernando Tavares Augusto e Renan Guedes Moura morreram na hora. Depois de um trabalho de quase 15 horas, os corpos dos 2 sargentos foram identificados e liberados pela Polícia Técnico-Científica de Goiás para a Marinha. Por conta do estado de carbonização, não foi possível o reconhecimento. Eles foram identificados pelas impressões digitais. 100% de certeza aí na confirmação da identidade dessas 2 vítimas, aí, desses 2 militares. A Marinha está providenciando o translado dos corpos para o Rio de Janeiro. Agora a gente vai até o Hospital das Forças Armadas, onde estão 3 militares internados, eles que ficaram feridos com a queda desse helicóptero. Vamos falar com a Isabel Mega, que atualiza para a gente o estado de saúde desses militares. Boa noite, Isabel. Boa noite, Kenzo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui na tela do SBT. Os 3 seguem internados por aqui, mas a notícia é de que o quadro de saúde deles é considerado estável. 2 militares já precisaram passar por cirurgias de estabilização de fraturas e um terceiro aguarda para fazer um procedimento no tornozelo. Informações mais recentes também no IML de Formosa, cidade onde aconteceu esse acidente ontem, dão conta de que já houve a liberação dos corpos dos 2 sargentos da Marinha que infelizmente morreram nesse acidente. A partir de agora, eles estão aguardando o serviço funerário chegar para que os corpos dos sargentos sejam enviados ao estado do Rio de Janeiro. Eles são de lá. Esse serviço vai ser providenciado pela própria Marinha Brasileira, que também vai fazer essa investigação.
Como a gente informou mais cedo aqui no jornal, são 3.500 militares que estavam em Goiás para participar desses treinamentos que acontecem todos os anos aqui bem próximo da capital federal. A expectativa é de que eles ficassem, inclusive, para o 7 de setembro. Isso é o que acontece. Claro, diante dessa tragédia, tudo foi cancelado, inclusive o exercício de demonstração para a imprensa que haveria. A partir de agora, é investigar o que causou esse acidente. O acidente foi provocado justamente no momento que eles faziam um exercício com corda. Eles içam a corda e os militares descem do helicóptero. São 180 dias para que seja divulgado o primeiro laudo. Obrigado, Isabel, pelas informações e pela atualização também do estado de saúde desses militares. E olha, uma criança de 5 anos foi esquecida dentro de uma van escolar em Ceilândia. Foi uma mulher que passava ali pela rua e percebeu que o menino estava chorando sozinho dentro do carro, totalmente fechado, e chamou os bombeiros. A criança que aparece no colo do militar do Corpo de Bombeiros, assustada, foi socorrida depois de ficar presa dentro da van. O motorista do transporte escolar já tinha terminado a rota, mas não percebeu que o estudante, um menino de apenas 5 anos, estava dormindo dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros já detectou uma criança no interior dessa van, desse veículo escolar, já querendo entrar em pânico, a temperatura já aumentada dentro do veículo, mas as equipes conseguiram interagir com essa criança, estabelecer um contato, faz isso aqui para o tio, vem para cá, vem aqui, puxa o pino da porta, vai, puxa a maçaneta, essa criança foi retirada. E o Detran orienta os cuidados que devem ser adotados pelos pais na hora de contratar um transporte escolar. Procurem saber se a empresa está cadastrada junto ao Detran. Os veículos autorizados são veículos que passam por vistoria semestral, onde nossas equipes verificam os equipamentos obrigatórios e de segurança. Nós entramos em contato com o motorista da van que explicou que foi uma fatalidade, mas que já se desculpou e resolveu a situação com os pais da criança. Ele disse que depois do ocorrido alterou alguns detalhes no serviço para evitar novos casos, como por exemplo checar toda a van depois de terminar a rota. E olha, agora eu trago uma informação para mostrar como esse caso é muito perigoso. O Distrito Federal, pessoal, está num alerta amarelo, a gente já mostrou, já falou isso. Deve ser assim até o início da semana que vem. Tempo seco, umidade relativa do ar muito baixa, na casa dos 20% ali, de acordo com o IMET, né? Além disso, além desse calorão, com temperaturas fechando ali em torno dos 31 graus nos próximos dias, por isso mesmo, situações como essa da criança fechada dentro de um carro, exposto ao sol, é um risco de morte. O alerta é inclusive do Corpo de Bombeiros. Dá só uma olhada. Nessa época do ano, sem dúvida, né, o sol muito forte, o veículo vai alcançar uma temperatura bem alta em poucos minutos. Há estudos que em alguns minutos o veículo pode alcançar cerca de 50 graus Celsius no interior do veículo. Isso aí pode prejudicar a vida humana, estado de inconsciência, internação e outros acidentes com calor. 50 graus Celsius, vocês viram, né, pessoal? Agora, às 7 horas e 38 minutos, um homem foi imobilizado por populares depois de ser flagrado tentando furtar um carro estacionado em frente a uma oficina, em Samambaia. Ele estava passando de bicicleta, tá aí as imagens, olha, pelo local, né, quando percebeu que o carro estava ali aberto. Então, ele entrou e tentou furtar o som e também outros objetos do carro. As pessoas que estavam por perto perceberam essa movimentação estranha e imobilizaram o homem. O homem ele foi levado para dentro de uma oficina até a chegada da polícia. Tá aí as pessoas que estavam circulando, começaram a ver aquela movimentação estranha, foram lá, imobilizaram esse homem e levaram ele até uma delegacia. Esse homem ele já tem passagens por furto e também por uso de drogas. Uma adolescente de 15 anos que desapareceu em Unai foi resgatada pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. O suspeito de raptar e drogar a menina foi preso em Águas Lindas de Goiás. A família da adolescente procurou a 10ª Delegacia do Lago Sul quando soube que ela teria vindo para o Distrito Federal na companhia de um adulto. Os policiais fizeram buscas em Ceilândia e no Recanto das Emas, quando descobriram que a vítima estaria em Águas Lindas de Goiás, junto com um homem de 35 anos. De acordo com a polícia, os dois se conheceram em um bar que fica em Unai, cidade mineira onde a garota mora. Eles teriam bebido e depois ido para uma pensão. Em seguida, pegaram um carro de aplicativo e vieram para o Distrito Federal.
Foi um tio do suspeito que ajudou a polícia no resgate da garota. Inclusive, levou a menina ao encontro dos policiais em um shopping que fica em Ceilândia. A adolescente disse que durante o tempo que passou com o homem, foi drogada e obrigada a ter relações sexuais com ele. O homem foi preso em flagrante em Águas Lindas e indiciado por estupro qualificado contra menor de idade. Ele já tinha passagens por homicídio, roubo, furto e outros crimes. Conseguimos localizar aí o elemento em uma parada de ônibus, já com 2 bolsas e um saco preto com várias roupas dele, já na intenção de fugir para a cidade de Ceilândia. Olha, a polícia ainda procura por uma dupla de assaltantes que rendeu uma família em Samambaia e atirou em um homem no meio da rua. Um dos ladrões já foi identificado. A dupla que aparece nas imagens caminhando tranquilamente estava à procura de uma vítima. Pouco tempo depois, os criminosos encontraram uma mulher de 25 anos saindo de casa para trabalhar e anunciaram o assalto. Antes que ela fechasse o portão, foi abordada pelos dois, um deles portando uma arma de fogo, possivelmente uma pistola. Determinaram a jovem que retornasse com o carro para dentro da garagem, de forma silenciosa, sem causar nenhum tipo de alerta. E dentro da casa, eles renderam o irmão dessa jovem, de 30 anos, amarraram o rapaz dentro de um dos quartos e começaram então a pegar objetos de valor dentro da casa. E num determinado momento, o elemento que estava com a arma de fogo em punho apontou para a rua e efetuou 2 disparos. E, lamentavelmente, um dos disparos atingiu um senhor de 58 anos, um vizinho ali onde estava acontecendo o fato, atingiu ele na perna. Os bandidos fugiram com o celular e o relógio do dono da casa. A vítima baleada foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga e passou por cirurgia. Os assaltantes ainda estão foragidos. Olha, não é a primeira vez que a gente mostra aqui no SBT Brasília, segunda edição, como é difícil passar ali pela rodoviária do Plano Piloto. Quase sempre as escadas e os elevadores estão quebrados. Foi assim hoje também, como mostra a repórter Kátia Gomes. Nem para descer, muito menos para subir. Das 12 escadas rolantes da rodoviária do Plano Piloto, apenas uma está funcionando. As pernas da gente dói. Tá descendo e subindo esse trem aqui todo dia. Gente que é idoso, é muito difícil a gente descer essas escadas. É contando os passos que a cozinheira Fátima Silva chega na plataforma de embarque e desembarque de ônibus. Tá horrível, porque quem tem problema no joelho é difícil. A Ceci parou no meio da subida para respirar. Todo dia desse jeito. A gente não aguenta mais não, mulher. Tem que dar um jeito isso aí. E dos 6 elevadores, apenas 2 estão funcionando. Mas um deles é o de serviço. A ausência de manutenção impacta não apenas quem tem problema de locomoção, porque a altura do espelho das escadas rolantes não é ergonômico, ou seja, não é agradável para o movimento humano. Todo esse transtorno é porque o contrato com a empresa responsável pela manutenção das escadas rolantes e dos elevadores terminou no mês de julho e ela não quis renovar. Agora, a administração da rodoviária aguarda uma nova licitação. Nós estamos buscando formas administrativas, e até formas legais, formas jurídicas legais, para que a gente possa colocar esses equipamentos em pleno funcionamento o mais rápido possível. Em média, 700 mil pessoas passam todos os dias pelo terminal rodoviário de Brasília. Gente que muitas vezes tem apenas o transporte público para se locomover. Tem que ter muito cuidado, para não cair, Ela não funciona. Ó, ligaram ali agora. Que milagre. Que milagre mesmo. Gente, eu já moro aqui em Brasília há mais de 15 anos e é recorrente esse problema. Uma funciona, outra para, uma funciona, outra para. É sempre assim, impressionante. Olha, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, chega a Brasília depois de ser preso preventivamente em uma operação que investiga a interferência no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. O Fernando Jordão está acompanhando esse caso e conta pra gente todas as informações. Fernando, boa noite.
Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. É isso mesmo, Kenzo. Silvinei Vasquez foi preso em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Chegou aqui a Brasília na tarde desta quarta-feira. Desceu na base aérea, num avião da Polícia Federal e já foi encaminhado à superintendência da PF, ali no setor policial sul, onde vai passar esta noite. Ele foi preso por conta de um inquérito que investiga uma suposta interferência na votação no segundo turno das eleições do ano passado. E-mails que a PF teve acesso comprovam que Silvinei Vasquez teria orientado ações policiais mais efetivas em cidades em que Lula teve uma maior votação. O objetivo era impedir que os eleitores chegassem aos locais de votação, favorecendo, portanto, o ex-presidente, então candidato, Jair Bolsonaro. O Silvinei Vasquez deve prestar depoimento já nesta quinta-feira. Ele já foi ouvido pela PF, negou qualquer interferência, já foi ouvido também pela CPMI dos atos de 8 de janeiro e negou que essas operações tenham existido. Não foi o que apontaram esses e-mails obtidos pela Polícia Federal. Silvinei Vasquez, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de diretor-geral da PRF em abril de 2021, por indicação do filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. E olha só, a defesa dele enviou uma nota para a gente dizendo o seguinte: o advogado dele deve acompanhar esse depoimento e que vai pedir a reconsideração da decisão em tempo e modo. Kenzo. Obrigado, Fernando, pelas informações. E olha, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, vai prestar depoimento na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Segundo o presidente da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante, a expectativa é que Torres forneça informações sobre a tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília em dezembro e também as invasões às sedes dos três poderes. Ele ficou preso por mais de 3 meses e atualmente cumpre medidas cautelares, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica. Mudança na presidência da CAESB. Pedro Cardoso deixa o cargo para assumir a diretoria jurídica. Luiz Antônio Almeida Reis vai ser o novo presidente da companhia. Ele já atuou na TerraCap, foi secretário de Desenvolvimento Urbano do DF e administrador de Brasília também. Hoje atua no mercado da construção civil. Luiz Antônio foi indicado pelo governador Ibanez Rocha. Uma advogada de 31 anos foi presa em flagrante ao tentar entrar na Papuda com drogas. Os policiais penais identificaram o crime quando a profissional passou pelo scanner corporal e aí viram os papelotes que eles estavam nas partes íntimas da advogada. Ela foi encaminhada para a delegacia de São Sebastião. A OAB não se pronunciou sobre esse caso. Os donos de 2 estabelecimentos foram presos em Samambaia por venderem gás de cozinha de forma indevida e ilegal. Agentes da Polícia Civil e também da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, também apreenderam mais de 240 botijões de gás. Inclusive, alguns desses botijões estavam com vazamentos que poderiam provocar acidentes, como explosões. O crime de armazenamento e venda de substância perigosa à saúde ou ao meio ambiente pode ter pena de prisão de 1 a 4 anos e também multa. De volta para falar para vocês que a Secretaria de Esporte e Lazer e a Nova Cap fecharam uma parceria para a reforma da piscina de ondas, lá do Parque da Cidade, Foi publicada hoje no Diário Oficial a portaria que destina, então, 8 milhões de reais para esse projeto e também a contratação da empresa que será responsável pela obra. A previsão para a elaboração do projeto é de 8 meses. Olha, vamos mostrar aqui para vocês, o nosso WhatsApp está na tela, 99623-2421, participe com a gente, mande uma mensagem aqui que é claro que a gente vai exibir ao longo do nosso telejornal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, amanhã eu estou de volta a partir das 7h30 da noite. Tchau, tchau!